Pode ser? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, deixa aí aberto um pouquinho. Primeira Samuel, capítulo 1. Acharam? Nós vamos orar então e depois a gente compartilha um pouco. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, é no nome do teu Filho Jesus que nos colocamos diante da tua palavra. O Senhor sabe o quanto precisamos ouvir tua voz. Fale conosco, ó Deus, ministre aos nossos corações. Eu e meus irmãos, nós precisamos muito do Senhor. Ó Deus, precisamos aprender a ouvir, discernir a tua voz e mais do que isso, ter condições para atendê-la. Assim como o Senhor falou de uma forma tão clara com Leonor há 26 anos atrás. E isso livrou a filha dela daquele sequestro. Que o Senhor fale conosco com a mesma clareza. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Você sabe que hoje pela manhã eu estava comentando uma coisa com a igreja, que eu tenho carregado um pouquinho de frustração comigo como pregador. Porque às vezes eu fico em casa, eu fico orando e conversando com Deus, e eu gostaria assim, sabe, eu fico pedindo uma palavra de entusiasmo, uma palavra que levantasse o ânimo da igreja, uma palavra que trouxesse vitória para a vida da igreja, sabe? Aquela palavra do tipo, olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer algo novo para você. Eu queria ter essa palavra inflamada para trazer. Eu estava lendo a Bíblia, estava lendo aí o capítulo 2, já a gente pensa nele, eu falei, puxa, é isso, né? Ana, ela viveu uma vitória, ela que era estéril, teve um filho da parte do Senhor, o milagre aconteceu na vida dela, e eu posso com isso dizer para a igreja que o milagre vai acontecer também. E eu estava com o coração inflamado, mas não tem jeito, irmãos, eu não sei. Deus me chamou para alguma coisa que talvez seja um pouco diferente, porque cada vez que eu olho para uma situação de um milagre, que eu vejo uma situação que era difícil e que se reverteu, eu sempre vejo por trás um Deus tratando com o coração do homem, sempre assim. Eu vejo que muitas vezes nós nos pegamos a situações, ou nos apegamos a situações assim, tipo, perdi o emprego, preciso de um emprego novo, eu quero me casar, ou o que eu faço com o meu casamento, o que eu faço com a minha situação financeira. Eu vejo que, vez ou outra, a gente fica preso às circunstâncias que nos cercam, e a gente sempre espera uma solução da parte de Deus para estes problemas que nos cercam. Amém, isso está certo. Mas eu fico tentando olhar para estas situações do ponto de vista de Deus, e tentar compreender qual o propósito de tudo isso. Por que Deus permite um desemprego? Por que Deus permite uma enfermidade? Por que Deus permite uma situação ou permite outra? E a resposta que eu encontro é que Deus sempre está tratando com o nosso coração. Deus sempre está mexendo conosco, de uma forma ou de outra. Deus tem um sonho. Deus um dia nos deu um modelo de vida. Este modelo se chama Jesus de Nazaré, o unigênito do Pai. Sabe? Ele deu Jesus como um exemplo, como um modelo para as nossas vidas. E o sonho de Deus é que o nosso coração se torne cada vez mais parecido com o coração do seu Filho unigênito. É como se Deus estivesse nos preparando para passarmos a eternidade com Ele. Sabe? E o alvo é Jesus, é ter o coração de Jesus, é manifestar o coração de Jesus. O alvo é fazer de nós pessoas semelhantes a Cristo. E as circunstâncias, muitas vezes adversas, contrárias ao nosso desejo, acabam sendo instrumentos de Deus para estar mudando o nosso coração. E é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente poder enxergar que por detrás das coisas que acontecem, por detrás das más notícias, ou mesmo por detrás das boas notícias, por detrás de tudo que está acontecendo, existe um plano maior da parte de Deus, e este plano é igualar o nosso coração ao de Cristo. Você entende isso? Você pode dar um glória a Deus então por isso?
Sabe, você entender que o que está acontecendo com a sua vida hoje tem um plano maior. E este plano é alcançar o seu coração para que você se torne parecido com Cristo Jesus. Amém? Amém? Legal. E eu queria olhar para a Ana. A semana passada nós falávamos sobre amargura, sobre um coração amargurado. Lembram disso? Quem é que estava aqui se lembra? Legal. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque pensando e lendo o texto, nós nos encontramos com a história de Ana, a mãe de Samuel. Samuel foi um dos personagens assim mais importantes do Velho Testamento. Tá? Ele está ali equiparado a Davi, está equiparado a Moisés, a Elias. Foi um personagem muito, muito importante no Velho Testamento. Um homem que foi juiz, que foi sacerdote, que foi profeta, um homem cuja vida fez grande diferença na nação de Israel. Mas por detrás deste homem tem uma história, tem uma mulher, tem uma mãe. E é nessa história que eu gostaria de me dedicar a você. A Bíblia não conta muitas coisas sobre ela. Um capítulo e meio, o primeiro capítulo e metade do segundo capítulo se dedica ao nascimento de Samuel, porque ele é o foco da mensagem nos próximos capítulos. Você vai lendo, você percebe isso. Mas esse personagem teve um início, e as condições em que ele foi gerado é que nos chama a atenção. E eu gostaria de falar sobre esta mulher chamada Ana. Neste capítulo e meio que dá início ao livro de Samuel, que leva o nome de Samuel, ela faz 2 orações a Deus. Quantas orações, igreja? 2 orações a Deus. E é muito interessante a gente ver a primeira oração que ela faz e a segunda oração que ela faz e a diferença que revela tanto a primeira ou a segunda da primeira. Você vê que a primeira oração é uma mulher com um coração, a segunda oração já é outra mulher, ou a mesma mulher, mas com outro coração, já um coração tratado, um coração diferente, tá? E a primeira oração está no versículo 10 do capítulo 1. Você pode ler comigo? Olha o que diz: levantou-se Ana, e com o que, irmãos? Como é que estava o coração de Ana? E com amargura de alma. Olha o que fala. E levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Assim a Bíblia descreve a oração daquela mulher. Aquela mulher, ela era estéril. Ela era uma das 2 esposas de um homem chamado Eucana. Naqueles dias o homem podia ter mais de uma mulher, não é? E ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Penina e ela que era a Ana. Penina podia ter filhos, teve filhos, só que Ana não podia, Ana era estéril. Mas naqueles dias, a esterilidade de uma mulher não era vista como é vista hoje. Naqueles dias, o conceito que se tinha de esterilidade era diferente. Uma mulher estéril era vista como uma mulher amaldiçoada, porque eles entendiam que Deus era o autor da vida. E se aquela mulher não podia ter filhos, é porque Deus não havia dado. E se Deus não deu filhos àquela mulher, alguma coisa errada tinha na vida dela. Então você percebe que uma mulher estéril, ela carregava algumas marcas com ela. Primeiro era a tristeza por não poder gerar filhos. Isso já era um peso muito grande para uma mulher que sonha em ser mãe. Eu já não posso ter filhos, eu não posso tê-los. Tá? Isso era uma grande tristeza que tomava conta do seu coração. Uma segunda tristeza era ser marginalizada na sociedade, porque as pessoas olhavam para ela como alguém que fez alguma coisa errada e vivia sob maldição. Era uma mulher amaldiçoada. Isso gerava outra tristeza em seu coração. Uma outra tristeza era o questionamento que acumulava. Porque se a esterilidade é uma maldição, o que é que eu fiz de errado para ser amaldiçoada? Quantas vezes nós somos tomados por alguma má notícia e a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso?
E essa também era uma pergunta que ela não encontrava respostas, ou não encontrava resposta. O que eu fiz para ser amaldiçoada? E pelo menos um quarto e outro motivo para a tristeza, era o fato de que a rival, a Penina, a outra esposa do marido, a irritava. Gozava, zombava dela, porque Penina podia ter filhos, Ana não podia. E ela zombava e a irritava. Eucana, um homem religioso, um marido que amava suas esposas, amava seus filhos, amava Ana, apesar de sua esterilidade, ele a amava, e ele subia todos os anos à casa do Senhor, comparecia ao sacerdote para levar as suas ofertas, para oferecer a sua adoração a Deus, e ia com toda a sua família. Todos os anos ele fazia isso. Era um homem zeloso, um homem temente a Deus, um homem respeitado, tá? Só que Ana, triste, porque Penina a irritava. Ana, triste, porque Penina a irritava. E chega esse momento aqui, num dia, eles estão lá oferecendo um sacrifício lá, e Ana, então a Penina começou a irritar Ana, e aquilo a abate, e aquilo revela a tristeza da sua alma, a amargura, e o texto declara que ela, com amargura de alma, ela dobra diante do Senhor os seus joelhos e chora muito. Chora muito. É interessante, a semana passada nós estávamos falando que uma pessoa com um coração amargo, com essa tristeza excessiva, ela acaba repelindo pessoas que a amam. É interessante. Ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa amargurada. A pessoa amargurada é aquela que se sente vítima de uma situação. E aquela que vai alimentando o desejo de ver a situação sendo transformada. E quando uma situação não pode ser transformada, muitas vezes alimenta o desejo de vingança. Eu gostaria de ver punido aquele que é responsável pela minha tristeza, minha dor. A pessoa, quando ela desenvolve um coração amargo, ela passa a ser desprezada pelos outros. Porque a pessoa amargurada, ela não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo em seu favor. Ela fica obcecada, ela fica com seu coração amarrado, ela fica presa a histórias do passado. Existem pessoas que carregam a amargura do tempo de namoro. Existem homens e mulheres casados, 20 anos de casados, 30 anos de casado, que ainda carrega a amargura do ex-namorado, da ex-namorada. Existe gente que ainda carrega a amargura de um emprego de 1900 e não sei quanto, que foi demitido injustamente. Tem gente que ainda guarda o rancor por aquele parente que o traiu. Pessoas que não se livram de histórias que vivem machucando o seu coração e a sua alma. Pessoas presas. E essa pessoa, quando está presa a esse tipo de sentimento, ela não consegue enxergar as coisas boas que acontecem. Ela só tem olhos para o que é ruim. E é interessante, se você olhar com cuidado o capítulo 1, você vai ver o marido, Eucana, virando assim para ela e fala: Ana, por que você está tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que ele está dizendo? Ana, preste atenção, enquanto eu tenho me esforçado para ser um bom marido para você. Olha o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico, o quanto eu me empenho para demonstrar o meu amor para você. Você não enxerga o quanto eu te amo. Você só tem olhos para a tristeza. A sua vida está sendo consumida pela dor por não poder ter um filho. Que culpa eu tenho? Esse era o sentimento que Eucana carregava por aquela mulher. Quantos casamentos, quantas amizades, quantas vidas foram destruídas por conta de uma amargura de coração. Mulheres que sofrem decepção com mãe, com decepção com pai, decepção com parentes.
guardam e alimentam a amargura no coração, e o marido não entende de onde vem essa tristeza, de onde vem essa amargura, de onde vem essa dor. Não há nada o que faça que traga alegria. E chega a um ponto que ele cansa. Ele fala, não aguento mais conviver com essa pessoa amarga. Eu não aguento mais. Por isso que casamentos são desfeitos, amizades são perdidas, amizades que tinham tudo para crescer e se tornar amigos verdadeiros, leais, mas a pessoa, porque foi traído, porque foi decepcionado, porque perdeu o emprego, porque apanhou do pai, porque o pai traiu, eu sei lá o que aconteceu, mas desenvolvem corações tão amargos, que os amigos não querem mais ficar por perto. E era esse o cenário que tomava conta de Ana. Era assim que ela vivia. E foi com este coração amargurado que ela se derramou na presença do Senhor. A boa notícia, ela se derramou na presença do Senhor. A boa notícia, ela encontrou o lugar certo para chorar. Se você quiser chorar as suas mágoas, se você quiser colocar os teus lamentos, se você quiser rasgar o teu coração, se você quiser colocar por fora as suas tristezas, as suas dores, a sua própria amargura, existe um lugar certo para isso, é no altar de Deus. E ela foi. E ela foi lá e ela começou a orar. Ela começou a orar. Ela só movimentava os lábios, a voz não era ouvida, porque ela falava com Deus. O sacerdote Eli passando, a viu naquele estado e passou a observá-la. E viu que ela só movia os lábios, mas ele não ouvia a oração dela. E aquele homem a tomou por embriagada. Ele achou que ela estava bêbada, e por isso ela estava se comportando daquele jeito. E ele foi repreendê-la por isso. Eu acho muito legal nesta hora, porque a gente já começa a ver sinais de um tratamento. Ela dobra o seu joelho com o coração amargurado, mas ela se levanta de uma forma diferente, ela já se levanta tratada pelo Senhor, daquela oração. Tanto é que o sacerdote vem repreendê-la, e ela responde de uma maneira muito serena para o sacerdote: não, Senhor, não me tome por filha de Belial, eu não estou bêbada, o que eu venho é derramar a minha alma na presença do Senhor. Eu sou mulher de coração atribulado. Ela explica a sua situação ao sacerdote, ela não fica revoltada, já não é mais revoltada. Se você continuar a leitura, você vai ver que o sacerdote ali, ele já não tinha assim lá uma boa fama, porque ele tinha os seus filhos, que eram Hófni e Finéias, que também eram sacerdotes, e eles faziam muita coisa errada no templo, muita coisa errada, eles eram pervertidos, eram imorais, e o pai sabia e ocultava, encobertava, encobria a conduta dos filhos. Então já não era assim de boa fama, já não era a melhor pessoa do mundo, já não era vista com os olhos tão bons. Mas mesmo quando ele a repreende tomando-a por bêbada, ainda assim ela o trata de uma forma extremamente respeitada, se não pela fama, mas pela posição que ele ocupava. Preste atenção nisso. Não era pela boa conduta, não era pela boa fama, mas no mínimo pela posição que ele ocupava. E aquele homem, que era o sacerdote, se devesse alguma coisa, devia a Deus e não a ela. Para ela, era o sacerdote. Ele vira e diz assim: então vai-te em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Sabe o que o sacerdote fez? O sacerdote abençoou aquela mulher. Ela vem, ela derrama sua amargura, ela abre o seu coração, ela conta dos seus problemas para Deus, baixinho, para ninguém ouvir. Quem tem que ouvir é Deus. E o sacerdote, sem detalhes da história, simplesmente diz: vai em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Irmãos, este gesto singelo e simples pode ser insignificante para muita gente, mas ele pode ser fundamental
na transformação da história de alguém. Para aquela mulher, a bênção do sacerdote era importante. Eu louvo a Deus, porque Deus me ensinou a respeito da importância da bênção. Eu fico muito feliz, eu vejo quando alguns jovens estão pensando em namorar, alguns quando começam a sonhar com o namoro, alguns vêm até contar para o pastor: ô pastor, sabe o que eu queria que o senhor orasse? Por quê? Não tem fulano, ou não tem fulana? Então, eu estou orando por ela, estou orando por ele, o senhor ora por mim? Eu vou começar a orar por vocês, sim. E eu começo a orar mesmo por eles. Aí depois que eles se conversam, aí eles pegam, alguns vêm assim: pastor, assim eu já conversei com o pai dela, já conversei com os meus pais, mas eu não queria começar o namoro, a gente não queria começar o namoro sem a bênção do pastor. Queria saber se o senhor aprova o nosso namoro e se o senhor abençoa. Tem obrigação? Não, mas é porque valoriza a bênção do Senhor. Porque valoriza o conselho, valoriza. E eu vou dizer uma coisa, não é pelo pastor Elias, assim como não era por Eli, pela pessoa, mas é pela posição que ocupa. Irmãos, muitos de nós perdem por não entender o significado e a importância da bênção, daquelas autoridades espirituais que próprio Deus levantou sobre as nossas vidas. Muitos filhos desprezam a opinião dos pais. Muitos filhos ignoram o que os pais pensam sobre este ou sobre aquele assunto. Começa a namorar, não dá satisfação para o pai. Arruma qualquer namorado, arruma qualquer namorada. Vocês sabem que eu guardo uma tristeza comigo. Eu não tenho como reparar isso mais. A tristeza que eu guardo é quanto ao meu casamento. Não que eu me arrependa de ter casado com Lúcia, não é nada disso não. Mas é que na ocasião, novo, envolvido, eu já namorava com a Lúcia um tempinho, e eu já tinha o sonho de ir para o seminário. Então a conversa sobre ir para o seminário, me preparar para ser pastor, foi com a Lúcia. Eu contei para os meus pais, mas a decisão foi tomada com a Lúcia. Quando nós nos casaríamos, como casaríamos, em que circunstâncias, foi tudo decidido, Lúcia e eu. Eu confesso que não era a intenção de ser desrespeitoso com meus pais, mas hoje eu entendo que eu não os honrei como deveria honrar. Eu vejo muitas vezes que os pais investem tanto nos filhos, preste atenção, eu falo mais para esse lado aqui, porque a maioria dos solteiros estão para cá, né? Os que estão mais perto desta fase. Os pais, eles investem tanto na vida dos filhos, tanto. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu estava contando isso pela manhã, né? Com 12 anos, eu me lembro de 12 para perto dos 13 anos de idade, pegava o ônibus lotado, era muito cheio o ônibus naquela ocasião. Muitas vezes eu vinha pendurado na porta, porque tinha que cumprir o horário por causa de escola. Eu vinha pendurado na porta assim do ônibus, segurando na alça assim do lado de fora do ônibus, só com a pontinha do pé no degrau do ônibus, o corpo todo para fora. Eu levava marmita naquela ocasião. Eu tinha uma mochila que eu carregava marmita. Eu estava até dizendo que eu lembro que eu estava um dia, o ônibus ele andava todo torto, não andava retinho assim, tinha muitos ônibus que tinha defeito, sei lá o que era, parece que ele andava meio de lado assim, ocupando quase que as duas faixas, né? E eu lá pendurado na porta do ônibus assim, com a mochilinha nas costas assim, e daí eu vi assim, ele estava beirando assim a calçada, muito perto da calçada, e eu vi se aproximando de um poste. Tinha um poste assim na nossa frente assim, e o ônibus indo. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Eu lembro que eu fechei o olho assim, eu segurei na alça assim, e eu fui para frente o que pude, uns 10 centímetros, né? Eu fui para frente o que pude, mas a mochila ficou toda nas costas lá, e eu lembro que deu uma batida, a mochila que estava nas minhas costas bateu no poste, né? E amassou toda a marmitinha, tadinha, né? Eu lembro desse. Hoje não, né? Antigamente era comum a gente começar a trabalhar cedo, né, Aparício? Com quantos anos, Aparício, você começou a trabalhar? Não, com 8 anos já ia para a roça, sabe? Hoje você trabalha escravo. Hoje, se o pai falar que o filho está trabalhando, é trabalho escravo. O Gilberto estava me contando que o filhinho dele, ele tem um filho, né, o Rodrigo, que gosta de ficar ali no depósito com o pai. E quando ele está lá, quem chega lá vê o moleque tudo sujo de graxa.
Pensa que é mecânico, mas é porque ele vai lá e gosta da companhia do pai brincando. A polícia passou e foi tirar satisfação com o Gilberto, porque o menino estava lá, diz que trabalhando. Sabe, trabalhando. Sabe, mas hoje não pode, né? Mas enfim, eu não sei, porque antigamente começava cedo, hoje já começa mais tarde, né? 16, 17, 27, assim, né? Começa. Tem uns que demoram um pouquinho para pegar no tranco, né? Porque os pais mudaram. Os pais mudaram. Hoje os pais ficam paparicando o filho, de tudo quanto é jeito. Não é? Meu Deus, eu não vou falar disso, não. Deixa eu mudar o rumo da prosa, porque senão vai dar problema aqui. Mas a verdade é que o que acontece? O que acontece? Os filhos vão crescendo sem a visão de honra. Uma boa parte da vida ele não tem um tostão, é o pai que banca tudo. Começa comprando leite, comprando fralda, dando cama, dando tudo é o pai que dá. Não é? Até que ele começa a trabalhar, ganha um pouquinho, começa a estudar, vai fazer faculdade e o pai ainda tem que completar o resto. O pai tem que ir ajudando, sempre o pai ajudando. Aí ele arruma um emprego, começa a ganhar um pouquinho, o que ele faz? Arruma a namorada e vai casar. Quando o pai pensa que vai ter um retorno do investimento, né? O pai como amor, meu filho se formou, agora ele vai ganhar uma graninha legal, vai ajudar, né? O pai já começa a pensar assim, vou trocar o telhado da casa, né? Olha a geladeira da mãe, já dá até para trocar. A hora que o pai começa a fazer sonho, descobre que ele está comprando a geladeira assim, mas não é para a mãe, é para a namorada dele. Não é? E vai embora. O pai não reclama, eu fiz isso. Eu não dei a mínima para as necessidades do meu pai. É aí que eu lamento. A gente se esquece, viu, jovens, que honra não tem nada a ver com necessidade. Não se esqueça disso, não. Você não honra o seu pai porque ele precisa. Você vai honrar os seus pais porque eles merecem. E há uma promessa de bênção por isso. Deus, ele promete que os filhos que honram pai e mãe, o Senhor prolongará os dias sobre a face da terra. E quando ele fala de prolongar dia, não está dizendo que você vai morrer com 187 anos. Está dizendo que seus dias serão bons e serão abençoados pelo Senhor. Aliás, quando eu costumo conversar com um casal assim de namorado, que vem conversar comigo e pedir a bênção sobre o namoro, eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, observe o coração. Duas coisas importantes que você deve procurar numa pessoa, num candidato a marido ou numa candidata a esposa. Duas coisas muito importantes. Uma delas não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu casei numa pindaíba lascada, eu tenho certeza que um monte aqui casou numa pindaíba lascada aqui. Não tinha, porque com 20 e poucos anos, aí quem é da minha geração sabe a dificuldade que era arrumar dinheiro naquela época, né? É mais difícil que hoje, é ou não é, gente? Era muito difícil casar, e a maioria que casou aqui casou duro, não é não? Teve gente que carregou até pedra na mala para a viagem de lua de mel aí, né, Luiz? Era difícil, não era, Malene? Era difícil naquela época, não era fácil não. Então não é dinheiro que a gente procura. Duas coisas importantes, guarde no coração. Primeira delas é se a pessoa tem um coração tratável. Primeira delas é se a pessoa tem um coração tratável. Porque a pessoa, ela pode ser ruim, mas se ela tem um coração tratável, Deus vai tratando e vai melhorando a pessoa. Porque algumas pessoas tiveram criação, na verdade as nossas criações foram diferentes. Eu fui criado de um jeito, sob uma cultura. A Cleide foi criada de outra maneira, o Aparício de outra, né? Assim nós somos. O Oswaldo, eu tenho certeza que a história dele é diferente da minha, os pais dele eram diferentes do meu. E assim são vocês. A gente encontra uma namorada, encontra um namorado, que foi criado de uma forma, então talvez os valores dele sejam diferentes do teu, e alguns valores até errado. Porque quantos filhos não aprenderam a mentir com os pais? Certo, Ana? Quantos filhos não aprenderam a mentir? Quantos filhos não aprenderam a enganar com os pais? Quantos gente não aprendeu a zombar de Deus? Quantos crentes picaretas também geraram filhos, e filhos que cresceram debaixo de lar de pais crentes picaretas? A verdade é essa. Crente de domingo, que vem na igreja no domingo, a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, irmão. Mas lá em casa é um safado, é um ordinário. Não é verdade? O filho cresce vendo. O que ele vai levar para a casa dele? Esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento. Mas, se ele tem um coração tratável,
Se ela tem um coração tratável, então tem chances de mudar, tem chances de amadurecer, tem chances de se tornar uma pessoa boa. Então, primeiro, tem um coração tratável. Segundo, como trata pai e mãe. Duas coisas importantes que você tem que ver num candidato a namorado ou namorada. Como trata pai e mãe, porque dependendo como ele trata o pai e a mãe, chuta porque é macumba. Chuta porque é macumba. Chuta porque é macumba. Guarda isso, viu? Por que eu estou falando isso? Porque a importância da bênção a gente despreza. Eu já era casado, eu já tinha meus 3 filhos, a Débora era pequenininha, quando Deus me deu a revelação da importância de ter a bênção do pai, principalmente do pai como sacerdote da casa. Eu conversei com a Lúcia naquela ocasião, eu disse: Lu, olha como é verdade a importância da bênção do pai sobre os filhos. Você olha os patriarcas, todos os patriarcas oravam e abençoavam os seus filhos. Aí eu conversei isso com ela, ela disse assim: Elias, você ainda tem pai, você ainda tem chance de obter a bênção dele, eu já não tenho mais. Eu me lembro que eu fui com Lúcia, meus 3 filhos, eu fui na casa do meu pai. E eu cheguei lá para ele, eu falei: pai, eu vim conversar com você. Ele preocupado, ele falou: o que é, filho? Eu disse: você me perdoa? Do que você está falando? Eu queria que o senhor me perdoasse, porque eu não tenho te honrado como deveria. Eu expliquei para ele, eu falei para ele o que significava a bênção para mim. Eu falei assim que agora eu estava entendendo, compreendendo, e que era muito importante que ele orasse e me abençoasse. Eu me lembro que ali na sala da casa dele, eu ajoelhei, e ele então colocou a mão sobre a minha cabeça. Isso nunca havia acontecido na minha casa, embora fôssemos num lar de evangélicos, né? Então nunca tinha acontecido isso. E meu pai então, ele colocou a mão sobre a minha cabeça, e com a voz trêmula, chorando, ele orou e me abençoou. Ele abençoou a minha vida, ele abençoou meus filhos, ele abençoou meu casamento, ele abençoou meu ministério, ele abençoou a igreja que eu dirigia. E eu vejo, se você tiver oportunidade e quiser perguntar para a Lúcia o que esse dia representou na nossa história, na nossa família, você vai ver a diferença que faz. A bênção faz muita diferença. Então, ele orou e abençoou a vida de Ana. E ali, no versículo 17 do capítulo 1, ele disse a bênção dele. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E olha, irmãos, assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o quê? E o quê? Olha como ela coloca o joelho no chão para orar. Coração amargurado, e não parava de chorar. E agora ela levanta, ela entregou o problema nas mãos de Deus. Ela consegue se livrar dos problemas, não mudou a situação. Ela ainda não estava grávida, ela não tinha filhos, não mudou nada na história dela. O que mudou, irmãos? O coração, e a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre aformoseia, deixa a pessoa bonita, deixa a pessoa simpática, deixa a pessoa agradável. É uma companhia interessante, as pessoas querem estar perto de uma pessoa alegre, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que ama, uma pessoa que fala dos seus sonhos, dos seus projetos com entusiasmo, e fala de tal maneira que contagia as outras pessoas. Você quer estar perto de uma pessoa alegre. Pessoa amarga não. E é legal notar isso, porque nada tinha mudado na história dela, a não ser o seu coração. Você está enxergando isso? Está enxergando? Diga: eu estou vendo isso, pastor. Você consegue perceber então que o seu coração é diferente? Consegue perceber que ela já não era triste, porque ela colocou o seu problema nas mãos de Deus. Aí ela vai para uma segunda oração. Porque ela foi para casa, ela namorou com o marido, e ela ficou grávida. E ela viu que se cumpriu a bênção
Aquilo que ela esperava do Senhor se cumpriu. E ela começa o capítulo 2, irmãos, e ela, olha como começa a segunda oração. E olha como diz aqui: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, por quê? Porque me alegro na tua salvação. Olha a diferença daquela mulher que estava com o coração amargurado, orando, para a mulher agora que foi liberta dessa amargura. Agora ela já tem um coração que se alegra, agora ela já canta ao Senhor, agora ela expressa a alegria. Antes aquela mulher não comia, antes aquela mulher vivia irritada, porque a sua rival a irritava. E hoje ela escreve dizendo o quê? Eu dou risada dos meus inimigos. O que ela estava querendo dizer? Que o que vinha dos seus inimigos já não mais tocava, já não incomodava, porque ela tinha acreditado, ela já acreditava que havia um plano superior, de alguém superior. Deus estava cuidando, Deus tinha um plano para a vida dela, e se havia esterilidade, Deus sabe todas as coisas. Ela começou a encontrar em Deus a alegria para a sua vida. Você percebe? As suas tristezas vão diminuir quando Deus for o seu motivo de alegria. As suas dores, as suas preocupações, os seus anseios, as suas tristezas, as suas angústias, a sua amargura vai diminuir quando Deus for a verdadeira alegria do seu coração. E ela continua, e olha que interessante, irmãos, a maneira dela ver Deus mudou. Isso que é legal, porque tem gente que olha para Deus da mesma maneira que o conheceu há 10, 15, 20 anos atrás. Conheceu um Deus que salva, e entregou a vida a esse Deus que dá a salvação, ponto. Mas não consegue ver o poder de Deus, a grandeza de Deus no controle, no plano da história. Não consegue, não é capaz. E por isso essa pessoa sabe que existe um céu para onde eu vou um dia. Mas essa pessoa ela continua amarrada, presa às circunstâncias, presa às coisas que acontecem. Mas quando uma pessoa consegue olhar para Deus e enxergar a sua grandeza, a sua glória, aí as coisas começam a mudar dentro dela. E ela disse no versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ela começou a perceber a grandeza de Deus. Qual o tamanho do teu Deus? O que Deus de fato representa para você? Será que as promessas de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus para a tua vida têm sido de fato maiores e mais importantes do que as lutas que você enfrenta? Será que você tem olhado para Deus como sendo maior do que o seu problema? Quando Ana mudou isso, quando Ana conseguiu enxergar Deus em sua grandeza, no seu plano e no seu propósito, as coisas começaram a mudar. E presta atenção, quando um coração é transformado, quando uma pessoa consegue enxergar a grandeza de Deus, o primeiro sinal, o que eu vou falar agora? O primeiro sinal. Eu não falei ainda, você não sabe o que é, mas você sabe do que eu vou falar. O que é que eu vou falar? Presta atenção, o primeiro sinal. Você está acordado? Estamos juntos? Dá um cutucão, primeiro para essa pessoa, você está acordada? Porque o pastor vai falar algo importante. O primeiro sinal de que a pessoa teve de fato uma transformação, um coração tratado, está na boca, na língua. Está entendendo? Primeiro sinal, porque a Bíblia fala que, a Bíblia diz, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Olha o versículo 3, o que ela diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa
todos os feitos na balança. Irmão, se tem uma coisa que é abominável ao Senhor, é a murmuração. Diga misericórdia. Uma coisa que é abominável, Deus detesta, presta atenção. Ela parte de um princípio muito simples. A murmuração é a reclamação, é uma queixa sobre o que está acontecendo. Certo? Certo? Estamos juntos, gente? Amém. Isso, me ajuda aí, tá? A murmuração é uma queixa sobre o que está acontecendo. É uma maneira de você dizer: eu não aceito o que está acontecendo. Eu não concordo com o que está acontecendo. Mas vamos lá. Se Deus é o Senhor absoluto, que controla tudo e controla todos, é ou não é? É. Então, se as coisas estão dando errado, quem errou? Se Deus é o que controla tudo, se Deus tem um controle absoluto da situação, e você entende que as coisas deram errado, quem errou? Deus. A murmuração é um jeito de você dizer que Deus errou, Jaque. Percebe? A murmuração, a pessoa que está murmurando, a pessoa que está reclamando, a pessoa está dizendo para Deus: ei, você não sabe fazer não, viu? Deixa que eu faço. Por isso que é abominável ao Senhor. Por isso que Deus detesta a murmuração. Por isso que acho que 23 mil caíram no deserto por conta da murmuração. Sabe, porque Deus é uma maneira de você desprezar a direção de Deus para a tua vida. Então, quando uma pessoa entende a grandeza de Deus, entende que Deus está no controle de tudo, sabe que Deus é o provedor de todas as coisas, da sua boca já não sai mais murmuração, mas da sua boca sai louvor e gratidão ao Senhor. Perdi o emprego, fica triste? É claro que fica triste. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu nunca esqueço quando nós fomos em Manaus, Paulo e eu, nós fomos procurar um pastor lá que nos indicaram, e nós fomos até a igreja dele. Chegando lá, soubemos que ele estava com um grupo de jovens, estava com uma turma grande, fazendo um trabalho de evangelismo no dia à tarde lá, acho que era sábado à tarde, domingo à tarde, alguma coisa assim. Era um trabalho grande, eles estavam passando um filme na rua lá e chamando a atenção das pessoas. E daí nós fomos até lá. Quando chegamos lá, caiu uma chuva muito forte e que impediu o trabalho de evangelismo. Telão montado, som montado, tudo preparado para fazer o culto ao ar livre ali, um trabalho de evangelismo. E choveu muito, muito, muito. Quando nós chegamos, a turma estava correndo, guardando as coisas para não estragar aquela coisa toda. Eu até fui tentar procurar o pastor assim, não conseguimos encontrar. E deixei o recado, estávamos desistindo, indo embora, quando parou um carro do nosso lado: escuta, vocês que estão procurando o pastor? Sim, sou eu. Ô pastor, muito prazer. Ele nos colocou no carro e levou para a sua igreja, nos dando atenção. E daí a turma chegando atrás com o carro, recolhendo tudo as coisas assim, aquele movimento, uma igreja grande, recolhendo todas as coisas assim. Eu caí na besteira de falar para o pastor assim: ei pastor, que pena, hein? Que chuva que veio na hora errada, hein? Ele: como é que é, pastor? Não, pastor, chuva não vem na hora errada não, quem manda a chuva é Deus. Tudo que Ele faz é certo. Dorme com essa. Mas você vê, são as expressões que saem naturalmente da nossa boca e a gente não para pensar no que está falando. Bendita a hora de vir essa chuva, viu? Isso é coisa que aconteça, mas justo agora, justo comigo, você percebe? São expressões que saem com tanta facilidade da nossa boca e a gente não pesa as consequências dela, ou delas. E é uma maneira da gente dizer: olha, Deus está pisando na bola com a gente, ele não sabe o que faz. Não vejo a hora de pegar a minha vida e tirar da mão dele para tomar conta sozinho. É isso que está dizendo, né? Então, o primeiro sinal que a gente vê de uma pessoa que teve seu coração tratado é que tratou da boca, dos lábios da pessoa. E ela continua, a visão que ela teve de Deus é fantástica, irmãos. Ela continua: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá.
faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Olha, presta atenção, o que ela está falando? Ela está dizendo que o homem não é nada, que o homem pode ser rico hoje, amanhã ele pode ser pobre, o homem pode ser pobre hoje, amanhã ele pode ser rico, porque Deus é o Deus que abate, mas também é o Deus que levanta. Deus é o Deus que enriquece, mas é o Deus que empobrece. Normalmente a gente usa essas palavras como um consolo para aquele que está pobre. Não é verdade? O pessoal está passando por necessidade, irmão, continue crendo, porque Deus é o que levanta o necessitado do pó e o faz assentar entre os poderosos da terra. Não desanima, não desanima. Não... Mas o texto não fala só que ele trata do pobre. Ele fala que trata do rico. Ele fala porque os ricos também hoje se alugam por pão. Aqueles que um dia foram fartos, hoje passam necessidade. E por que Deus tira o dinheiro de alguns e os faz passar por necessidade? Porque está tratando com o coração. Por que Deus pega um necessitado e o coloca sentado entre os poderosos da terra? Porque Deus está tratando com o coração. Sempre o mover de Deus na nossa vida, o agir de Deus na nossa vida, é sempre procurando tratar o coração. E quando a pessoa encontra a alegria de pôr um coração tratável, de colocar o seu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, pode tratar de mim, pode fazer o que o Senhor quiser, eu estou nas tuas mãos. Eu estou nas tuas mãos. Aí essa pessoa vive a bênção do Senhor. E foi isso que Ana descobriu. E por isso que Ana teve essa transformação em sua vida. Aquela primeira mulher que sofria na mão da sua rival, que chorava amargamente por não poder ter filhos, que vivia a dor da viver sob o estigma da maldição. Essa mulher que orava com o coração amargurado e só chorava na presença de Deus. Ela conseguiu, preste atenção, ela conseguiu pegar o seu problema e entregar nas mãos de Deus. Coisa que nem toda gente consegue. E quando ela se levantou da oração, ela lavou o rosto, ela comeu, coisa que nem conseguia fazer mais. Eu acho tão interessante os detalhes que a Bíblia dá, porque antes ela nem conseguia comer, tamanha tristeza do seu coração. Hoje não. Hoje o seu coração tratado, ela já se alimenta, lava o rosto e segue o seu caminho de cabeça erguida, já contemplando a vitória que Deus tem preparado para ela. E o seu semblante já não era triste. Eu costumo dizer, irmãos, que a gente não vê a fé de uma pessoa quando ela coloca o joelho no chão para orar. Qualquer pessoa ora num ato de desespero. A gente vê a fé da pessoa quando ela se levanta da oração e o seu semblante já não é o mesmo. Porque tem gente que vem para o culto chorando por causa do filho. Ela recebe a palavra chorando por causa do filho. O pastor chama à frente, ela vem à frente e chora por causa do filho. Termina o culto, ela vai embora, encontra com o irmão na calçada e pergunta: e aí, irmã, como é que você está? Eu não sei mais o que eu faço por causa do meu filho. Mudou o que então tudo que fez? Você percebe que algumas atitudes revelam que a oração não fez sentido nenhum? Que a pessoa ela nunca conseguiu entregar o problema nas mãos de Deus, que ela não coloca, ela só orou por orar, ela só queria expressar a tristeza, ele só queria expressar a dor, ele não buscava um alívio, um consolo do Espírito, só. A gente vê a fé da pessoa depois da oração, quando o seu semblante já não é o mesmo. Chora na presença de Deus. Coloque suas mágoas na presença de Deus. Coloque suas tristezas na presença de Deus. Mas depois que colocou, levanta a sua cabeça e viva a sua vitória. Isso é fé. É a visão do impossível, é a visão do improvável. É a certeza de que o milagre virá. É a certeza de que a vida está no controle de Deus. Quando Ana descobriu isso, o seu coração mudou. Ela pega o filho nasce. Você consegue imaginar o que representava aquele filho para ela? Não era um filho qualquer. Era o filho dela. Era o filho da promessa. Era a realização do seu maior sonho.
Era a razão da sua alegria. Era tão importante, tão importante, tão importante, que ela pegou e o levou e deu ao Senhor, para que ele passasse o resto de sua vida servindo a Deus. Em janeiro, nós fomos com alguns irmãos, nós fomos para Bento Gonçalves, ali na igreja do pastor Marcos. E nós saímos, ele sabe que eu gosto de faca. Eu gosto de faca. Eu estou até tentando, logo eu vou montar uma cutelaria. Meu sonho é poder fazer uma faca. Eu sonho um dia que eu vou fazer uma faca. Não sei do que vai dar. Talvez até me corte com ela, mas é um sonho. E nós saímos pela cidade, eu falei do desejo que eu gosto de ter faca, gosto de faca. E ele ouviu, me levou no lugar, comprei uma faca quando ele me levou. E quando chegamos na sua casa, ele pegou e trouxe uma faca, muito antiga, mas era uma faca com cabo de prata, a bainha da faca de prata, uma faquinha desse tamanho. E aquela faca, ela tinha assim, umas gravuras assim, em alto relevo, com figuras assim bem típicas gaúcha. Tinha cachos de uva, tinha um gaúcho de bombacha assim, o chapéu, laçando um animal, isso tudo em alto relevo numa bainha de prata. Aí ele pegou e disse assim: pastor, o que o senhor acha dessa faca? Eu peguei e eu vi que era uma faca antiga, que era uma faca bonita, que representava, não era só uma faca que corta, não é pelo corte da faca, mas pelo que ela representava. Eu disse: ela parece ser antiga, não é, pastor? Ele disse: essa faca está na nossa família há mais de 100 anos. Isso foi um amigo do meu avô que lhe deu. O meu avô conservou ela por muitos anos e deu ao meu pai. Meu pai conservou por muitos anos e me deu. Eu falei: uau, isso tem um valor histórico aí, deve ter um valor sentimental muito grande, não tem? Ele falou assim: o senhor não tem ideia. É uma das coisas mais importantes que eu tenho, assim, de maior valor que eu tenho comigo. Eu falei assim: também seria para mim. Ele disse: o senhor gostou? Muito. Então é sua. O quê? É sua? Não, eu não posso. Por favor, pastor. Não, eu não posso receber isso. Isso tem muito valor para o irmão. Tem, mas é por isso que eu quero que seja sua. E eu queria que o irmão entendesse que tem tanto valor para mim, que é por isso que eu lhe dou. E agora ela vale mais ainda por saber que está nas tuas mãos. Ana, ela pegou aquele filho, era o mais importante que ela tinha, e ela levou para Deus. Porque ela não queria mais ter filhos para mostrar para sua rival que ela também podia ser mãe. Ela não queria filhos para poder agradar o seu marido. Ela só queria viver a vontade de Deus em sua vida. Só isso. Ela levou a criança, deixou a criança lá. Todos os anos ela ficava em sua casa, tecendo a roupa para o seu filho, uma estola sacerdotal de linho. E todos os anos ela levava, cada ano uma maiorzinha, para levar para o seu filho que estava ali no templo, sob os cuidados do sacerdote ali. Todo ano ela ia. Até que chegou, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 20, do capítulo 2, diz: Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que o que, irmãos? Que ela deu ao Senhor? De quem era o filho? E o que ela fez? Ela não deu nada para Deus, ela só devolveu um filho. E disse, e voltaram para casa, versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Uma mulher que um dia teve o coração amargurado, era uma pessoa amarga
não conseguia enxergar alegria no seu marido, não conseguia enxergar alegria em estar nem na presença de Deus, não tinha prazer mais na vida. Mas ela conseguiu entregar a sua história ao Senhor, conseguiu pôr a sua vida nas mãos de Deus, e ela foi abençoada. O seu semblante mudou, a visão de Deus mudou, os seus lábios, a sua conversa mudou, o seu coração já não era o mesmo. E agora, transformada, o Senhor começa a abençoá-lo. Abre sua madre, e aquilo que um dia foi motivo de vergonha, aquilo que um dia foi motivo de zombaria, hoje é um motivo de testemunho. Hoje ela pode dizer: o meu Redentor vive, olha o que Ele fez na minha vida. A luta que você está passando, a dor que você está sentindo, talvez hoje você esteja vivendo um momento de vergonha, um momento de humilhação, um momento de frustração, talvez esteja até gerando uma amargura no seu coração. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: essa história vai mudar, dias melhores virão, porque aquele que controla a história, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, aquele que tem e comanda as colunas que sustentam a terra, este Deus tem prometido e garante o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Você crê que Deus tem o melhor para a tua vida? Eu sempre acreditei, por muitos anos eu acreditava que a coisa mais difícil da vida era ser santo. A coisa mais difícil da vida cristã era ser santo, buscar ter uma vida de santidade, era difícil. O tempo passou e eu descobri que não é. A maior dificuldade é entregar a vida de fato aos cuidados do Senhor, entregar os problemas, confiar em Deus. E o Senhor te convida nesta noite, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O convite dele para você é: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Feche os seus olhos, converse com Deus. Diga para Deus, converse com o Senhor. Ana só movimentava, só movia os seus lábios, não se ouvia som, mas com quem ela falava, o Deus eterno estava com os ouvidos inclinados, ouvindo o que vinha de seu coração. Deus viu um coração amargurado, Deus viu toda a tristeza, toda a dor, mas também viu uma mulher que queria uma mudança, viu uma mulher que queria ter um coração diferente. Deus olhou para Ana e viu um coração tratável. E Deus está olhando para você. Coloque os seus problemas diante de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Vem me esconder